Deus fala comigo. Quem vencerá? Os que estão com Ele, chamados e eleitos e fiéis. Entendemos o que a palavra diz? Compreendemos o que o Senhor fala conosco através desse versículo? Nós observamos pela palavra de Deus que uma coisa é ser aceito por Deus e outra coisa totalmente diferente é ser aprovados por Deus. Pode-se ser aceito por Deus, mas não aprovado. São coisas diferentes que nós encontramos ensinamentos bíblicos nesse sentido, para que possamos nos apresentar diante do Senhor como alguém aprovado por Deus. Porque senão de nada adianta, irmãos, a nossa caminhada, se não formos aprovados. Eu sei que é uma meditação agora nos corações, nas mentes, porque é uma importância muito grande. Quando nós observamos a palavra de Deus dizendo que o Senhor, lá em outro versículo, quando Deus tem um grande exército, a qual nesse exército de discípulos ele trava as suas batalhas e as vence. Então nós somos esses discípulos a qual a batalha de Deus usa para nós sermos vencedores em Cristo Jesus. Nós dissemos sempre isso, que Deus não tem outras mãos para realizar a sua obra. Deus não tem outros pés. Deus não tem outro corpo para realizar a sua obra aqui na face da terra. Ele tem a mim, tem você. Ele tem as minhas mãos, tem as suas mãos. É o que ele pode usar. Tem os nossos pés, tem o nosso corpo, tem o nosso eu em si. Mas porém nós observamos, irmãos, que a palavra de Deus também, quando nós olhamos para ela, nós vemos que o Senhor diz que muitos são chamados e poucos são o quê? Escolhidos. É uma verdade. Quando ele se encontrava na terra, eram multidões, e grandes multidões o seguiam, que desde então, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e não andavam mais com ele. Primeiro grupo, uma grande multidão seguia Jesus. Depois nós lemos que já não mais aquela grande multidão, mas muitos voltaram atrás. É o primeiro grupo que o Senhor compôs, um grupo de seguidores. Nós olhamos para a palavra também e olhamos para um segundo grupo que está registrado lá em Lucas no capítulo 10, dizendo assim: depois dessas coisas o Senhor designou ainda outros 70. E o terceiro grupo, nós vemos aí o Senhor ainda formando de 12 discípulos. E desses 12 discípulos o Senhor ainda formou um quarto grupo, formado por 3 pessoas que subiram ao monte da configuração, lá onde houve a transformação, quando Jesus estava orando e transfigurou-se. E este grupo de 3 homens ali, Pedro, Tiago e João, eles representam hoje para nós, glória a Deus, o prêmio da sublime chamada do Senhor, porque ali estavam 3 vidas relatando exatamente o que o Senhor quer de nós. 3 vidas que declararam ali, viram, estiveram presentes naquilo que o Senhor quer manifestar para a igreja, para mim, para você e para este grupo, que não é as multidões, que não são a classificação de um número, mas vidas comprometidas verdadeiramente com a palavra de Deus, com a obra de Deus, com a fé a qual Ele tem trazido até nós. Estamos olhando para aquilo que Deus quer falar conosco nesta noite. Então, com esse pensamento, nós perguntamos aos irmãos, e pergunto a mim e a Deus nesse momento: Senhor, será que eu tenho um certificado de aprovação? Será que eu estou, Senhor, aprovado por Ti? Em que grupo estaria eu? Que grupo estaríamos nós, ou em particular, cada um dos irmãos? Irmãos, nós ainda em todo o tempo, a palavra de Deus fala que nós, como cristãos, quando Jesus se encontrava em Jerusalém, muitos creram em seu nome, vendo os sinais que ele fazia. Jesus, no entanto, não confiava nele, pois conhecia todos os homens. Então, irmãos, o fato de nós crer em Jesus é um passo importante, mas não é aquilo exatamente que somente Deus quer. Muitos creram em Jesus, mas Jesus não confiava nele, pois conhecia todos muito bem. Creram em Jesus, eram vidas que estavam ali declarando que criam no Jesus, mas Jesus naquele momento declarou através da palavra que não confiava nele. Por quê? Porque sabia os motivos por
qual eles estavam crendo. Interesse, por causa das bênçãos, por causa dos milagres. Era um grupo que estava ali acompanhando Jesus pelos benefícios que isso surtia, por aquilo que Jesus proporcionava. Eram seguidores interessados. E Jesus conhece os nossos corações, não conhece? Jesus conhece o seu coração, seus pensamentos, conhece os nossos pensamentos, conhece todas as coisas. Não temos como esconder nada de Deus, absolutamente nada. Não há nada oculto diante do Senhor. Jamais podemos esconder algo de Deus. Podemos até tentar fazer isso com a esposa, com o esposo, com o filho, com o próprio pastor da igreja, mas com Deus jamais você vai ser vitorioso. Jamais você vai ter essa vitória, porque Ele sonda os corações, Ele sabe os seus pensamentos, Ele conhece o mais profundo do seu ser, meu querido irmão. Colocando-se na presença de Deus, Ele esquadrinha os nossos pensamentos e o nosso coração. E infelizmente as multidões não têm esse conhecimento. Muitas das multidões que seguem a Jesus não têm esse conhecimento, mas o Senhor nos chama. O versículo que nós lemos: chamados, eleitos e fiéis. Temos aqui um grande número de pessoas hoje chamadas, e o Senhor quer agora te eleger, se ainda não foi eleito, e em seguida Ele quer te aprovar, se ainda não foi aprovado. Nós temos, irmãos, na palavra de Deus, registros de alguns testes que Deus faz. Sabia que Deus testa o seu servo? Como é os testes de Deus? Como é que Deus tem testado você? Como é que Deus tem te testado? Na palavra de Deus, nós encontramos um texto lá no Velho Testamento sobre Gideão. Gideão, com 32 mil homens, soldados, foram à batalha. E nessa batalha, irmãos, ou nesse teste de Deus, houve um edito lá no meio deles, e Deus ordenou que dissesse que os medrosos voltassem para casa. E a surpresa foi muito grande, que de 32 mil soldados, com essa liberação, que quem tivesse medo voltasse para casa, 22 mil soldados voltaram. Ficaram então 10 mil. Desses 10 mil, ainda foi feito um teste com eles. Houve ali um processo para se beber água em um rio, e Deus diz a Gideão ficar aí observando. Aqueles que se abaixarem a beber água como um cão, coloque de um lado, e o que beberem água, tomando a sua água e observando o inimigo que porventura possa aproximar, separai do outro lado. E houve outra surpresa nesse teste de Deus: apenas 300 soldados de 32 mil foram aprovados por Deus. Mas que coisa simples, né? Ali naqueles 300 homens estavam soldados, estavam preparados para a batalha, e os demais não. Mas como Deus fez isso? Observando e testando. Apenas 300, os demais foram embora, e eles foram para a batalha com esses 300 valentes homens e ganharam a batalha. Que se fosse com uns 32 mil, que não tivesse esses 300 no meio, não venceriam a batalha contra o inimigo. Nós temos uma batalha, irmão, travada nos nossos dias. O inimigo das nossas almas. E Deus tem nos provado a cada dia, nas mínimas coisas. Muitas vezes não são provas grandes, como essa prova de Gideão, mas Deus tem testado você, o seu dinheiro. Deus tem testado você na sua casa. Deus tem testado você no seu trabalho. Deus tem testado você nas ruas. Deus tem testado você aonde você nem imagine que aquilo ali é um teste, que Deus está observando o soldado, que é você. E o Senhor está lhe observando. Como é que você se porta diante daquela situação, diante daquele momento, aquela coisinha simples que apareceu ali naquele instante, a qual você está longe, não tem nenhum crente de junto te olhando, não tem nenhum pastor da igreja, não tem nenhum, você está no meio de incrédulos. Você está sendo testado por Deus para ser aprovado. Se passar no teste, recebe a aprovação. Do contrário, é reprovado e mandado para casa. Eu sei que muitos estão lembrando de algo aí que aconteceu, alguma coisa que passou na sua vida, quem sabe essa semana, quem sabe nesse dia, e o Espírito de Deus está falando ao teu coração, e quem sabe somente nesse instante você está entendendo que foi o Senhor, que foi Deus que lhe testou, que foi Deus que estava naquele negócio. E nas mínimas coisas, irmão, Deus tem nos testado para que possamos ser vencedores e aprovados e fiéis. Quando a palavra de Deus, como citamos aqui, diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos, porque muitas vezes
no chamado, ele não passa no teste, ele é reprovado. E eu preciso ser aprovado por Deus. Quantos estão entendendo o que Deus está falando contigo nesta noite? Desse lado também. Você vai ser um vitorioso quando for testado e aprovado pelo Senhor. Jamais, irmãos, negue a sua fé, ainda que isso, a princípio, no momento ali, possa lhe causar algum transtorno, quem sabe até alguma perca, mas o Senhor te restituirá. Deus te honrará, porque Ele é fiel para aqueles que são fiéis. O Senhor cumpre as suas promessas quando nós nos tornamos fiéis a Ele. Quando não estamos titubeando entre dois pensamentos, mas temos uma firmeza de fé. Eu sou de Jesus, não importa o que aconteça, não importa as circunstâncias, eu sou de Jesus. Eu sou um cristão, eu sou um servo de Deus, um jovem, uma criança, uma senhora. E aí possamos estar, irmãos, verdadeiramente aprovados por Deus. Aprovados por Deus, reprovado pelo homem em si. Então, nessa palavra que o Senhor concede aos nossos corações, que Deus possa nos abençoar, essa palavra simples de Deus aos nossos corações, uma palavra de vida cristã, realmente o significado do que é viver com Cristo e andar com Cristo no nosso dia a dia, para quando for chamado, o irmão possa encontrar aprovado.